Onde é utilizado nas instalações? Ele é utilizado em áreas de equipamentos elétricos, né? Sala de geradores, sala de painéis elétricos, sala de ar-condicionado. Pode ser utilizado em lugares de difícil acesso, por exemplo, piso, né? E forro falso. Ele pode ser utilizado. Pode ser utilizado também para apagar fogo em duto e coifa da cozinha, onde tem a gordura como agente, como combustível. E também ele pode ser utilizado em vente, para fazer a extinção. Vente, por exemplo, nas plataformas de produção, eu tenho entre o flare, que é aquele sistema que fica queimando, numa parte intermediária, eu tenho uma tubulação que libera todos os gases da plataforma, por ali, ó, gases de baixa pressão. O que ocorre? Se aquele bater um raio, como já aconteceu, e aí começar a ignição, o que acontece? Eu posso, se a mistura estiver explosiva, eu posso ter essa queima na tubulação. Então é comum colocar, projetar sistema de CO2 para apagar a vente. E também equipamentos de máquinas de categoria A maior que 375 kW. Sabe de que eu estou falando? De motor de combustão interna. Para qualquer finalidade, bomba de combate a incêndio, geração de emergência, geração auxiliar. Entendeu? Ou para bomba de carga. Se tiver acima de 375 kW, esse motor de combustão interna é obrigado a colocar um sistema de combate a incêndio. No caso, se você usar esse CO2, você usa esse critério aí. Temos aqui uma instalação típica, onde eu tenho aqui os cilindros, aqui o mangote e aqui eu tenho o coletor. Então, todo cuidado é pouco, porque esses mangotes têm que ser testados periodicamente, e ele tem que ter um raio mínimo, né, e suave, para não ocasionar o estresse, porque ele é todo cheio de malha entrelaçada. E às vezes essa malha fica sob tensão e ela não está com gás. Na hora que o gás é liberado, ela rompe por ali, ó, tá? E aí você perde o teu sistema. E aqui eu tenho uma bateria principal, né? Uma bateria principal e uma bateria reserva, está aqui atrás. Aqui eu tenho dois coletores, um coletor aqui e o outro coletor aqui, e duas válvulas cheques aqui, ó, que é justamente a saída, para justamente um sistema não disparar o outro automaticamente. Aqui uma outra visão. Observe que quando é feito inicialmente, fica tudo bonitinho assim, ó, tudo certinho. Na primeira intervenção, o pessoal já muda tudo. É uma lambança. O pessoal faz um estrago, porque o pessoal não tem o cuidado de deixar do jeito que está. Isso tem que tomar cuidado, por quê? Porque tem esses riscos que eu estou passando para vocês. Aqui, 2 meios de disparo, isso eu já falei, 2 meios de disparo, né? Aqui é um exemplo, 2 botoeiras, né? Aqui um projeto antigo, aqui é um projeto mais moderno, ó, 2 botoeiras com 2 ações distintas. E ali, ou então dentro de uma caixa. Aqui os equipamentos, os cilindros. Aqui a válvula de controle, aqui nós temos a válvula de descarga. A válvula de descarga, ela é auto-operada. O gás vem por aqui e aciona e dispara automaticamente. Só dá o primeiro pulso. Deu o primeiro pulso, o próprio gás mantém a válvula aberta até esvaziar. Na hora que esvaziar, eu tenho aqui uma diferença de ar, essa mola aqui é maior, aí ela fecha o sistema e sela para evitar que entre alguma coisa no cilindro. Aqui uma cabeça de descarga, que é a parte que fica de cima da válvula. Aqui é o comando elétrico, é o elo entre a parte elétrica e o acionamento mecânico. É justamente esse pino aqui, ó. Este pino é que entra aqui, ó, que faz a abertura da válvula. O gás está aqui, ele empurra esse selo aqui, então o gás passa por isso aqui, ó, e por diferença de pressão abre a válvula. Aqui uma válvula montada,
Aqui, ó, válvula direcional com a cabeça de comando. Aqui um coletor, onde eu tenho o coletor chegando com gás e vários compartimentos a serem protegidos. Ou seja, uma bateria principal, uma bateria reserva, alimentando vários compartimentos. Mas, como pode? Se eu disparar, vou perder tudo. Calma. O projeto é feito para a maior área. Eu não faço, normalmente não se projeta para áreas individuais. Pega a maior área e dimensiona o teu sistema para aquela maior área. Ok? Ok. Aí eu tenho áreas pequenas, eu calculo quanto de massa eu preciso, eu pego esse quantitativo de cilindro e vou colocando, subdividindo em grupos. Tá certo? Se eu precisar de uma área de 2 cilindros, eu vou colocar 2 cilindros. E coloco sempre os compartimentos de menor volume na frente. Tá certo? Porque, primeiro, a probabilidade de haver escalonamento de incêndio com CO2 é remota. Ou seja, a propagação de um compartimento para outro, a gente não trabalha com essa probabilidade, porque a gente entende que o projetista, o operador, vai manter a sala toda íntegra. E ao manter íntegra, ele não vai startar um processo na circunvizinhança. Então, eu disparo todo o meu sistema. Ah, mas deu problema? Eu tenho a bateria reserva. Esse é o projeto que a gente adota para otimizar o sistema. Aqui é o temporizador pneumático. Aqui é o disparo efetivo de CO2, como é feito. Aqui eu tenho o gás e aqui eu tenho o difusor. Simples. CO2 é simples. Agora tem que conhecê-lo. Tem que tomar cuidado, porque mata. E na hora que gera óbito, a imprensa vem em cima, o sindicato vem em cima. Então, todo cuidado é pouco. Todos os requisitos de projeto têm que ter seguido rigorosamente, e o pessoal tem que estar treinado, tanto o pessoal de manutenção, como o pessoal que vai trabalhar em ambiente protegido por CO2. É essa a informação que eu passo para vocês. Tá? Sistema de espuma. Sistema de espuma, a espuma pode ser química ou mecânica. A espuma química é utilizada só para extintor de incêndio. Tá? É muito pouco usada a extintor de incêndio de espuma. Ela é através de reação química, né? A solução de alumínio e bicarbonato de sódio com estabilizador. Quase não se usa. Aqui está um exemplo de extintor de espuma química. Agora, a espuma mecânica, eu preciso de 4 elementos para ter a espuma mecânica. Qual o primeiro? Ar. Eu preciso ter ar. Eu preciso ter extrato, que a gente chama LGE, líquido gerador de espuma. Eu preciso de ter batimento mecânico. Ok? E está faltando água. Ok? Com esses 4 elementos eu tenho a espuma. Tranquilo. Está bem claro ali. A espuma, ela atua abafando. Ok? Eu digo para vocês, 95% a predominância é abafamento e 5% é resfriando. Normalmente a espuma é utilizada para incêndio de classe B, líquidos combustíveis. Mas hoje já existe espuma para incêndio de classe A. O que é que eu preciso de ter? Eu preciso de ter um recipiente, preciso ter indutores, eu preciso ter tubulação e esguicho.
São os equipamentos básicos para o sistema de espuma. Eu tenho a água, eu tenho o batimento mecânico através da bomba, eu tenho um equipamento que é indutor ou tubo Venturi. Tubo Venturi, ele é que faz a dosagem do extrato, que normalmente, instalação offshore, a gente usa 3% e 6%. 3% para combustíveis comuns, hidrocarboneto no modo geral, querosene, que são os combustíveis mais comuns. E no caso, quando eu tenho álcool, que o álcool é utilizado muito em instalação de produção para quebrar hidrato, né? Então eu tenho tanques de álcool, para incêndio em álcool eu uso concentração 6%. E quem faz a dosagem é esse equipamento aqui, tá? Daqui para cá eu tenho água, aqui o LGE é injetado e aqui eu tenho uma solução água, 94%, 6% de extrato, ou 97% de água, 3% de extrato. Ela vai permeando ao longo da tubulação e ao chegar aqui, o ar é introduzido e é estabilizado e em seguida eu tenho a espuma saindo. Como ela atua? Ela atua isolando o combustível do comburente. Ou seja, eu crio um colchão entre o combustível e o ar. Consequentemente, eu não tenho ar, eu quebro um lado do triângulo do fogo. E ela vai sendo lançada e ela vai ocupando todo o compartimento. Incêndio de classe B é incêndio de líquidos, então o líquido requer um invólucro, ok? Então ele vai depender do invólucro. O importante é que deve haver sempre um espaço entre o líquido e a borda, porque se não houver esse espaço, o que vai acontecer? Ao ser lançada a espuma, o vento vai carregar essa espuma e vai perder a eficiência. A gente vai ver a espuma voando. Então tem que ter uma parte de contenção. Existe um líquido gerador de espuma que é sintético, que é o A3F, né? Que é popularmente conhecido, e hoje ele tem vida útil de 10 anos. A cada 6 meses você vai lá, tira uma amostra e faz no laboratório e depois verifica o estado. Se não tiver nada, tudo bem. O que contamina esse extrato é água. Então ele não pode ser misturado com a água. Ele tem que estar isolado, sempre. Ele só pode ser misturado pelo tubo Venturi, pelo indutor. Senão, ele tem que estar numa bombona ou num tanque separado. Porque se misturar, está contaminado. Aí você tem que jogar fora e comprar tudo de novo. Um litro de extrato dá em torno de uns 10 a 15 dólares, mais ou menos. Ele atua como resfriamento e abafamento, semi-predominância e abafamento. Classe A e classe B, como disse. A expansão, ele pode ser de baixa expansão, média expansão e alta expansão. A relação de expansão é de 1 para 200 para baixa, de 200 para 400 para alta, para média, e de 400 a 1000 para a alta expansão. Aqui, o aspecto legal, eu tenho a IMO indicando para fazer, a NFPA 11 como fazer e como o CO2 as certificadoras fazendo a fiscalização. Espuma é fácil, né? É muito fácil. Nas instalações, e agora, em algumas instalações, existe também dilúvio por espuma. Tá certo? Algumas embarcações que têm um convés muito grande e às vezes você tem uma possibilidade de queda de combustível. Esse combustível ficar empoçado,
Evidentemente, a brigada de incêndio é insuficiente para fazer esse combate. Então, você tem sobre estas áreas uma rede de tubulação. Ao invés de bico aspersor com água, tem bico aspersor de espuma. Então, a espuma cai sobre esta área grande, consequentemente, fazendo a extinção. Ela pode vir assim, bombonas, né? Normalmente vem em bombonas. E aqui é um sistema típico, né? Que hoje a gente nem está usando mais isso já está caindo em desuso. Onde eu tenho aqui um tanque, eu tenho um diafragma. E dentro desse diafragma que eu coloco o extrato. Eu uso a própria água para ajudar empurrar esse extrato aqui para o proporcionador. E aqui eu tenho a válvula e eu tenho o dilúvio de espuma. Problema disso aqui, ó. Isso aqui é aço. Por mais que pinte, espelhe, vai de repente começar um processo de corrosão. E nesse movimento, pressuriza, despressuriza, pode romper. E aí o que acontece? O sistema fica contaminado com água e você não sabe, não percebe. Na hora que você vai usar, o sistema está falho. Então, esse não é um sistema muito confiável, por causa desse problema. Tá? É um bom sistema? Mas tem esse problema. Ele pode estar com o extrato contaminado e você não souber. Entendeu? Ficar sem saber, e aí na hora que você precisar, você não tem espuma. Falamos de água, falamos de espuma, falamos de CO2. São os sistemas básicos de extinção, né? De uma planta, tanto de perfuração, como de produção, como um navio também, né? No caso tem o dilúvio, o sprinkler, nos camarotes. Muito bem. Tudo isso é legal, muito eficiente, mas quando isso vai funcionar? Ele vai depender sempre do homem? Claro que não, né? Nós não ficamos 24 horas acesos. Nós temos que alimentar, temos que dormir, temos que tirar os quartos nos navios, né? Trabalha 4, folga 8, então tem que repousar. E vamos imaginar num ambiente de embarcação em que eu estou dormindo. 2 horas da manhã, chovendo, começa incêndio. Que o incêndio não diz, não marca a hora, entendeu? E nem a data. Acontece. E aí? Eu preciso de alguém que me avise que está iniciando um processo de incêndio. Então, quem vai detectar e me avisar é o sistema de detecção. Eu tenho um processo de combustão, eu tenho vários tipos de combustíveis, com características diferentes. Chama atenção do metanol, que é o álcool, né? O álcool, ele é difícil de detectar, né? Então tem que ser detecção especial. E as características do incêndio de petróleo, no modo geral, é um incêndio que ele esconde a chama. Dá muita fumaça, aquela fumaça densa. Tu não consegue identificar onde é que é o foco de incêndio. É muito difícil. Ok? É uma característica de incêndio em petróleo. Qual é o objetivo? Né? Detectar fogo, né? Sobretudo, o elevado prevenção devendo levar em conta os seguintes fatores. O que eu tenho que levar? A presença de fogo, senão não faz sentido. Necessidade rápida, eu tenho que ter uma resposta rápida, né? Tem que minimizar as perdas. Se eu souber mais rápido, consequentemente vai queimar menos, eu tenho menos perdas. E uma atuação automatizada. Estes são os requisitos para o sistema de detecção. Me avisar, ser rápido e partir o sistema de imediato. Vamos falar um pouco de tecnologias, tá? Eu tenho sistemas, efeitos que eu vou monitorar. O que eu quero saber? Eu quero saber de calor, eu quero saber de fumaça, eu quero saber de chama. Não é isso que o fogo produz?
Então é isso que o detector de fogo monitora. Quanto à relação ao calor, eu posso ter detecção de temperatura fixa ou temperatura variável. No caso, temperatura fixa, eu tenho plug fusível, 70 graus ele abre, um elo fusível, que tem um valor pré-estabelecido, eu tenho um bulbo quartzoide. Normalmente a gente vai em shopping, você vê os sprays, né, com aquela ampola vermelha, não é isso? Aquela ampola rompe com 68 graus. Então, é elemento fixo que, ao sofrer variação de temperatura, ele dilata, liberando a água. E eu posso ter um elemento bimetálico, tá? São dois materiais com coeficiente de dilatação diferente, que ao ficar exposto a uma variação de temperatura, o que acontece? Ele vai dilatar a fazer um acionamento de um dispositivo. O sensor de fumaça, ele pode ser de 3 tipos. Pode ser o sensor óptico, pode ser um sensor iônico e pode ser um sensor de visada. Esses são os 3 tipos de sensores de fumaça existentes no mercado. Já o sensor de chama, ele pode ser infravermelho, infrared, pode ser infravermelho com 2 feixes, pode ser um sensor ultravioleta mais IR, pode ser multiespectro, tripla IR, e que faltou aí, o ultravioleta sozinho. Esses são as tecnologias para sistema de detecção de fogo. E temos o combinado, que ele usa um elemento fixo e um elemento com temperatura variável, que a gente chama de combinado. O termostato é aquele que foi falado anteriormente, é o plug fusível, é o bulbo quartzoide, que ele fica estático ali. Ele não tem variação. Ele chegou na temperatura, ele atua e é on way. Usou uma vez, joga fora, não tem jeito, tá? E eu tenho o termovelocimétrico, que é aquele que é chamado de combinado. Eu uso a variação de temperatura, um elemento fixo e uma variação de temperatura. Aqui é um plug fusível, tá? Isso aqui, ele é uma liga, essa liga funde com 70 graus. Eu tenho o bulbo quartzoide, cuja coloração a gente vê naqueles sprinkers, né? A coloração vermelho, amarelo, verde, azul. Então, cada coloração daquela tem uma temperatura de rompimento. O mais comum, né, que as áreas comuns, aí, shoppings, nas lojas, no modo geral, é o vermelho, cuja temperatura é 68 graus. Tem o elo fusível, né, que você pode utilizar para fazer tipo guilhotina, né, abrir, liberar a guilhotina. Eu tenho aqui um bimetálico, esse sistema aqui, e ou ele pode estar bimetálico para área industrial, área pesada, e eu tenho um bimetálico para área limpa, área escritório, de modo geral. Então, você não vai colocar um sistema desse no escritório, fica feio. Por isso que a gente usa esse tipo aqui assim, ó, fica mais bonito, ok? Mas ele tem a mesma, aqui, tem um bimetálico aqui na ponta. Sofreu, ficou exposto a variação de temperatura, ele vai atuar. Já o óptico é engraçado. São esses sensores aqui que a gente está vendo aqui, ó. O que acontece? Eu tenho um elemento emissor e eu tenho um receptor. Ele pode ser de 2 formas. Por reflexão ou feixe direto. Vou explicar a vocês. Se for direto, eu tenho um emissor e tenho um receptor. Toda emissão que é proporcionada, que é realizada, ela é absorvida pelo emissor, pelo receptor. Então, tudo que é gerado é recebido, não tem variação nenhuma. Ok? Tudo que sai
Entra. Ok. Então o sistema está funcionando, ele vai dar um circuito elétrico e vai funcionar normalmente. Se acontecer alguma partícula de fumaça entrar dentro desse compartimento aqui, por exemplo, o que vai acontecer? São partículas pequenas, mas ele vai desviar o feixe. E nem tudo que é emitido é recebido. Aí vai ter um desequilíbrio elétrico e aí vai acusar a presença de fumaça. Por outro lado, o feixe refletido, eu tenho o mesmo elemento emissor e o mesmo elemento receptor. Só que eu tenho um bloqueio aqui no meio. Tudo que é emitido não é recebido, fica inerte. Havendo uma penetração de partícula de fumaça dentro desse invólucro, o que vai acontecer? O raio vai bater nessa fumaça e vai refletir e vai sensibilizar o receptor, consequentemente ocasionando um desequilíbrio elétrico. São essas tecnologias que tem nesses sensores que a gente vê aqui. Ó. Eu tenho um emissor, um receptor, olha lá. Se houver uma fumaça, ela vai bater e vai refletir e vai sensibilizar o outro elemento. O outro tipo de sensor, eu não tenho essa placa, tudo que é emitido é recebido e PT, saudações. Se houver fumaça, ele vai refletir, nem tudo que é emitido é recebido. Também vai ocasionar o desequilíbrio. Já o iônico, eu tenho um elemento, né, que vai ocasionar o quê? Vai mudar o dielétrico entre as duas placas. E ao mudar o dielétrico, eu vou aumentar o campo elétrico, vai aumentar a minha condução. Cuidado que se deve ter para o sistema detectores iônicos com relação ao descarte. Porque ele tem uma partícula, né, ionizada que você não pode simplesmente descartar no lixo. Você tem que levar para o QNEM. Tá certo? E se você juntar uma quantidade enorme, aí você pode ter um fator complicador. Ok? Normalmente, nas instalações offshore já não tem mais esse sensor por causa desse problema. Entretanto, este sensor é melhor do que o sensor óptico, porque ele consegue detectar partículas muito menores do que o óptico. Aqui um exemplo típico, vários detectores. Existe um outro detector chamado detector por aspiração. É o melhor detector de fogo que temos. Sabiam disso? Como funciona? Funciona da seguinte forma: eu tenho um painel que ele fica localizado num determinado local, lado externo ao compartimento que eu quero proteger, e aí desse painel é lançado tubulações para dentro do compartimento, com micros furos, ok? Ele vai passando, por exemplo, essa coluna coloca uma tubulação aqui, em cada cadeira, microfuro. E no painel tem um exaustor que fica aspirando ar o tempo todo desse ambiente, sobre as cadeiras. Qualquer partícula, por menor que seja, ela é aspirada, vai para o seu painel, aí o painel acusa. Então, ele é utilizado para tecnologia de ponta. Chips, entendeu? Para computadores, é usada essa tecnologia. É muito utilizado também para sistema de informática, porque ele pega a detecção mais rápida. É o melhor detector de fogo que existe. Não tem outro. Eu vou mostrar um gráfico para vocês vão ver isso. Aqui está, como é que ele é feito, né? Aqui, ó, as tubulações, ele tem microfuros e é aspirado pelo painel e é detectado. Ali tem um elemento sensor. Aqui, nós temos toda a tecnologia de detecção existente aí. E a sua eficiência. O detector por aspiração é o detector mais rápido. Ele pega no início, ele detecta no início do fogo. Se deixar mais um tempo, aí eu tenho o detector óptico, como eu falei para vocês, iônico, né? Detecção de fumaça.
Não tem detecção de fumaça, eu tenho detector infravermelho, infrared. E aqui eu tenho detecção de chama, né? E por último, eu tenho detector do tipo plug, fusível, tipo spring. Na hora que isso acontece, a massa queimada já é muito grande. Detecta, mas já tem uma massa queimada muito grande. Detetor de ultravioleta é um detetor que detecta chama. Rápido, em 0,2 segundos ele detecta a chama. Aqui, eu tenho um detector de chama que é usado nas instalações offshore, no modo geral. Observe que ele tem um orifício muito grande. Então, aqui é o cone de cobertura. Ele é instalado em posições tal que o que você quer proteger tem que estar dentro do cone. Ele é um detector que trabalha de 0 a 20 mA, sendo que de 0 a 4 ele dá diagnóstico. Ele verifica, ó, a lente está suja, eu estou com baixo nível de tensão, eu estou com a resistência começando a queimar. Então, de 0 a 4 mA, ele chama de autodiagnóstico. E ele começa a monitorar mesmo a partir de 4 a 20 mA. Aspecto positivo, ele é bom, né? É rápido, insensível à radiação solar, utilizado em altas temperaturas. Em contrapartida, eu não posso usar em ambiente aberto, porque o cara está soldando, vai ter chama, ele vai atuar. Tem os seus problemas, tá? Então, todo cuidado é pouco. Eu não posso colocar um sensor de ultravioleta em área aberta, porque vai alarmar o tempo todo. Então, tem que conhecer as tecnologias para utilizar a melhor tecnologia para o ambiente. O infravermelho, ele detecta calor. O ultravioleta detecta chama, o infravermelho detecta calor, né? Radiação térmica. Também não pode ser utilizado sozinho em área aberta, porque eu tenho corpos quentes. Por exemplo, um permutador, ele trabalha quente, tá certo? Trabalhando quente, ele pode entender que aquele equipamento está em processo de combustão e atuar. Eu tenho um combinado que é o V mais IR. Ele tem as duas tecnologias. Ele é no mesmo sensor, as duas tecnologias. E o sinal só sai se ambas forem sensibilizadas. Bom para a área aberta? Muito bom. E por último, eu tenho um sensor do tipo multiespectro ou triplo IR. Esse sensor, ele tem 3 feixes de onda, de raio, né, infravermelho, e é excelente para a área aberta. O UV mais IR é bom, este é excelente. Hoje, normalmente as instalações só estão usando esses aí, porque dá menos espúrio, ou seja, ele não atua, não dá falso alarme. É muito bom. E ele tem um campo de atuação maior e um diâmetro, né, do cone muito maior. Então consegue proteger mais. Normalmente um sensor está em torno de 4 a 6 mil dólares. Um sensor desse. Aqui está um exemplo, né, do multiespectro. Aqui é um V mais IR. Olha lá. Enquanto o V mais IR tem uma faixa de cobertura de 15 metros, o triplo IR, ele cobre 64 metros. Então, ele consegue fazer uma cobertura de um campo muito maior. Aqui são os exemplos, né? Ele tem 3 feixes. Aspecto positivo, né? Emulhar óleo, a sujeira, insensível à solda, luminosidade, raio-x, alta confiabilidade, baixa resposta, ou seja, 30 milissegundos ele já detecta, já acusa. Nem tudo são flores, né? Ou seja, fogos que não tem carbono, ele não é bom. Ou seja, fogo para metanol, né? Não é bom. Outra coisa, o sensor de infravermelho, IR, né? É um problema sério quando chove. Ele fica cego, porque a água atua, modifica suas características. Entendeu? Então, tem que tomar cuidado na sua utilização, porque
porque ele choveu, corre o risco de você perder o teu sistema, o gelo. Aqui eu fiz uma comparação das tecnologias. Solda UV é ruim, né? Tanto um como o outro. Fagulha, né? É ruim UV, é bom IR. Arco voltaico é bom IR. Efeito corona é bom IR, UV é ruim, né? Relâmpago, UV é ruim porque tem luz, né? E assim sucessivamente. Aqui tem uma configuração de um fornecedor aí, né? Com os vários sensores. Ali o detalhe, ó, UV mais IR. Às vezes você tem dois sensores juntos. Seção de detecção de gás. Já apagamos o fogo, vamos para o gás. Como é que é feita a instalação de detecção de gás nas plataformas? É feito da seguinte forma. É preciso que tenha sido realizada uma análise de risco. Qual o objetivo? Identificar os seus riscos, claro, e os possíveis pontos de vazamento de gás. Ok? Identificado os pontos de vazamento de gás, a plataforma é modelada num computador. Nessa modelagem é inserido direção de vento em várias direções predominantes. Então você insere o vento e então é liberado o gás para pequeno, médio e grande vazamento. Feito essa liberação, aí temos aí a pluma, ou seja, a nuvem caminhando, sendo carreada pelo vento. E nos pontos onde são detectáveis, na faixa de inflamabilidade, é que são colocados, fixados detectores. É feito assim. Não é feito como antigamente pelo feeling do projetista. Não. Hoje é feita uma simulação, coloca todas essas variáveis e faz a simulação no computador. E aí, identificado, é informado até as coordenadas X, Y, Z, o lugar exato onde tem que ser fixados os sensores. É feito desta forma. O mesmo princípio de detecção de fogo, né? Presença de gás, necessidade de rápida reação e atuação automática. Necessita de capital, é caro. Sistema de detecção de gás não é barato, é caro, tá? E requer manutenção periódica. Investimento envolve vidas, possibilidade de acúmulo de gás, né? E possibilidade de acúmulo de gás em área perigosa demais para o ingresso. Ou seja, alguém que vai em determinado compartimento. Não só em área aberta, como ambiente fechado. As tecnologias disponíveis. Isso é a tecnologia que tem hoje no mundo. Nós temos detecção catalítica, ótica através de IR e detecção eletroquímica. Sendo que a ótica tem dois sensores aí. Tem um sensor comum, que é o pontual, que usa um feixe de raio infravermelho, e tem o que a gente chama de visada, que cobre grandes distâncias. Vou falar daqui a pouco. Como é que eu vou espalhar os sensores? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar vários sensores espalhados por zona, vamos chamar isso aqui de uma zona, aqui é uma zona e ali é outra zona. Então, antigamente, para cada ponto eu colocava 3 sensores. E se pelo menos 2 sensores atuassem, eu desligava o meu sistema, parava a instalação, porque eu estava com gás na área. Hoje, né? Ou seja, os fornecedores de gás estavam felizes o tempo todo, porque o que vendiam de detecção de gás era uma beleza. Vendiam muito. Hoje, normalmente, as indústrias, as companhias, as operadoras, elas fazem o seguinte, coloca um sensor por ponto. Se pelo menos 2 sensores desta zona atuar, eu tenho gás.
Com isso eu reduzo 1/3 da quantitativo de gás, teoricamente. Estou reduzindo o quantitativo de gás, eu estou diminuindo o meu custo, estou diminuindo a minha manutenção, estou diminuindo cabo, projeto. Então, estou economizando sem perder o requisito de segurança para as pessoas. E às vezes você anda numa instalação, dá a sensação que você não existe sensores, mas tem. É porque é feito através do projeto, é feito levando considerando o estudo de dispersão de gás. Como é que eu faço para fazer a calibração desses sensores? No caso do sensor de hidrocarboneto, que é CH4, que é o metano, que tem maior predominância, eu posso usar um outro valor, aí só está hipotético, eu posso arbitrar, por exemplo, 20% do limite inferior de inflamabilidade. Lembra no primeiro slide lá, que tinha aquele triângulo, limite inferior? 20% daquela mistura pobre, antes de chegar ali, 20% eu indico que tem que alarmar presença de gás. E eu não deixo chegar à faixa de inflamabilidade. Quando chegar a 60% do gás, do limite inferior, eu faço o desligamento de toda a instalação. Eu corto as fontes de ignição, bem como limito o volume de óleo ou de gás presente. Ok? Ou seja, para tudo, desliga tudo. No caso de H2S, né, que é o gás mais pesado que o ar, você não consegue ver, e tóxico, eu uso 8% para alarme, aliás, 10% para alarme ou 8% para alarme, e 15% ou 20% para alarme, para dar o shutdown, fazer o desligamento. E tem um outro gás interessante nas plataformas, nas embarcações, né? Sabe qual é? O hidrogênio, que é extremamente perigoso, altamente explosivo. Por quê? Porque a faixa dele é muito grande, de 4% a 75%. E qual a fonte desse hidrogênio? Duas fontes, na verdade. Uma, oriunda das baterias, né? Toda instalação, todo navio, toda instalação offshore tem bateria e, consequentemente, essas baterias descarregam e, quando no processo de recarga, é gerado hidrogênio. E são áreas fechadas. E o outro, no caso de plataforma de produção, existe um sistema chamado gerador de hipoclorito. Hipoclorito é um bactericida que mata, que é uma beleza, as cracas. Todo o ser vivo ali onde é lançado. Ele é lançado justamente nas caixas de mar para evitar que craca entre na tubulação e danifique os equipamentos. Então, existe um gerador de hipoclorito, cujo subproduto é hidrogênio. Então, são esses dois sistemas, equipamentos que são fontes geradoras de hidrogênio. O gás sulfídrico, né, o H2S, o equipamento, o sensor eletroquímico, é um sensor problemático, tem a vida útil curta, e a pior coisa que tem é a pseudo-segurança. Você pensa que tem, não tem. E esse sensor é desse tipo. Se ele ficar exposto a uma certa concentração, já era, você tem que trocar a célula. E a célula tem uma vida útil de torno de 1 ano, no máximo 1 ano e meio. Você tem que descartar. E é difícil de você fazer a calibração. Já o hidrogênio é o catalítico, né? Então, como é sala de baterias, então ambiente fechado, né? E tem que ser próprio para a área classificada. Aqui está uma tecnologia, né? Onde os sensores, né? Os tipos de combustíveis e a tecnologia que eu vou usar. O sensor óptico, o que tem dentro do sensor é um emissor, ele passa por uns tubos e volta aqui para
um receptor. Aqui tem um espelho, né? E aqui tem uns furos onde o gás penetra. Na hora que o gás penetrou nesse tubo, ele modifica, absorve o raio infravermelho e, consequentemente, ocasiona um desequilíbrio no circuito eletrônico. É assim que funciona. Você só vê isso aí. O sensor ele é encapsulado para evitar que a água penetre e o gás penetra por essas aberturas aqui. Ó. E aqui está a tubulação. Aqui um exemplo de gás tóxico, uma célula. Aqui você tem um elemento que fica em rubro o tempo todo, quente. Ele que o gás, ao encontrar essa superfície, ele muda as características, consequentemente muda o desequilíbrio elétrico, ocasiona o desequilíbrio elétrico, consequentemente a sua detecção. Aqui são exemplos de células de CO2, H2S. O divisada é um elemento emissor e a 100 metros tem um receptor. O que é que ocorre? Se passar uma nuvem de gás aqui, ele detecta. Então, é chamado elemento divisada, para cobrir grandes áreas. É um exemplo de atuação do detector de visada, né? Vimos a sistema de proteção ativa. Estes são os sistemas de proteção ativa da instalação. Vamos falar agora da proteção passiva, que chamava PFP. Num navio, né, numa plataforma, é constituída de aço. Aço é sabido exposto a uma variação de temperatura em torno de 550 graus, ele perde as suas características mecânicas. Então eu não tenho que deixar que esse aço chegue a essa temperatura. Quem vai fazer isso? Sistema de proteção, pode ser por dilúvio ou proteção passiva. Proteção passiva, ela pode ser à base de cerâmica mineral ou outros materiais, resina epóxi, por exemplo. Sendo que a resina epóxi, ela só deve ser utilizada em ambientes abertos. Por quê? No processo de proteção, ela precisa entrar em combustão, e só depois de entrar em combustão é que ela cria a proteção. O mineral, popularmente conhecido como cimento cerâmico, que é um exemplo dele, é o Pyrocrete 241, é como se fosse um cimento que ele é colocado na estrutura do aço. De tal forma que, havendo incêndio, essa temperatura esse material vai ficar exposto e, no lado oposto, a temperatura tem que ficar um determinado valor, limite, por um determinado tempo. Não é infinitamente, não. Justamente o tempo para que as pessoas consigam desocupar a instalação segura, tá? E também que também o barco Firefight chegue para poder molhar tudo. E evita o colapso estrutural. Como é que é feito essa proteção? Como o sistema de detecção de gás, é feito análise de risco para indicar os pontos de maior probabilidade de vazamento de gás, de óleo, de combustível. Só que aqui é colocado fogo, tá certo? Põe fogo nesse gás, claro, tudo no computador, galera. E aí você acompanha as curvas isotérmicas de temperatura. E onde a temperatura chegar até, digamos, 400 graus, você não protege. A partir de 400 graus, você coloca a proteção passiva. Dando um exemplo. Entendeu? Por exemplo, se eu tenho
uma viga estrutural aqui, suportando aqui, se essa viga entrar em colapso, o que vai acontecer? Isso aqui vai ruir, não é isso? Então, antes que ela venha abaixo, conosco, aqui no seu interior, vamos protegê-la de tal forma que vai ter incêndio, só que ela não vai ruir de imediato. A gente vai sair, depois ela vem abaixo. Esta é a função da proteção passiva. Onde eu vou usar? Divisórias, anteparas, portas. Tá? Penetração de tubulação de um lado para outro. Está ali, ó. Imo, solas, está lá, não tem jeito. Eu disse para vocês, essas mulheres vão acompanhar a vida inteira em mais 6 meses. Não tem jeito. Quem trabalhar na área vai ter a companhia dela direto. E aqui é um teste da UL. A tubulação, né, a instalação deve ser construída de aço, né, e tem que, dependendo da instalação, ela pode suportar um fogo padrão de até 1 hora. Essa proteção passiva, existe 2 tipos. Existe para celulose, existe para hidrocarboneto. A celulose a gente usa, né, para fogo com combustível celulósico, a gente denomina como, chama de A. A mais 2 letras depois. A significa incêndio em material celulósico, e as 2 letras depois significa o tempo que ela suporta executando a proteção que foi requerida. No caso A0, eu tenho só chapa, e a finalidade do A0 é manter a estanqueidade do ambiente, ou seja, o ambiente selado. Se eu tiver A15, significa que eu estou protegendo no ambiente, aqui tem o combustível, e se houver ignição, em 15 minutos aquela estrutura vai suportar essa ignição. A60, 1 hora. A120, 2 horas. Para ambientes industriais pesado, se eu utilizar ambientes limpos, camarotes, escritório, cinema, refeitório, eu vou usar uma outra nomenclatura, que é o B, que pode ser B15 e B30, para ambientes, outro tipo de material. B para ambiente é utilizado em ambientes limpos e A para ambiente industrial. A temperatura, na média, que deve ser na outra extremidade, é em torno de 139 graus. A60, A30, A15 é 0, como eu falei anteriormente. O B0 para ambiente limpo, B0 e B15. E tem o H. Sabe para que é o H? Combustível hidrocarboneto. Aonde eu uso? Na planta de processamento, naquelas vigas da planta de processamento toda, que tem petróleo, aí eu uso esse material, porque ele resiste mais. Ou seja, normalmente ele é utilizado a 120. Quais são os ambientes que são definidos, o SOLAS define para qualquer embarcação? Controle, acessos verticais, corredores, alojamento, área de alto risco, área de baixo risco, convés aberto, se for plataforma, área de poços, área de processo, compartimentos de máquina de categoria A, que é aquela que é acima de 350 kW, outros compartimentos de máquina, ou seja, sala de bombas, né? E áreas perigosas e salas de bomba de carga. Muito bem, como é que eu vou saber que aqui é A30, A60, A120? Existe uma tabela no SOLAS para convés, piso e teto. E aí, eu listei todos aqueles ambientes que o SOLAS mostrou, isso é tabela SOLAS, está todos lá. E aqui, 1, 2, 3, 4, são os mesmos compartimentos, só que eu não repeti. Então, no ambiente onde eu tenho
4, alojamento com 10, compartimento de categorias A, eu tenho que colocar A60. Olha lá, 4 com 11, eu tenho que colocar A60. Ó, é fácil. É só pegar a planta de arranjo da instalação e ir marcando. Por outro lado, eu tenho aqui anteparas. Nas embarcações a gente não chama de parede, são anteparas, né? Então aqui a mesma tabela para anteparas. E onde aqui, ó, eu tenho um ambiente que isso é comum, passagem de tubo, passagem de cabo, eu estou comunicando uma área perigosa com a outra, né? Ou não perigosa. Eu tenho que manter a estanqueidade. Então eu uso a proteção passiva para manter. Eu posso, havendo fogo de um lado, pode propagar, incendiar um fogo no outro. Então eu uso para fazer a selagem. É um exemplo aí, ó. Tá? Isso é muito comum em navio. Não é muito comum no meio offshore. Tá? Ali eu tenho a proteção para cabo, tubulação, no modo geral. São selagens de penetração. Aqui eu queria passar, mas não vai dar tempo. Que era justamente o incêndio, como é feito. É um exemplo de modelagem. Aqui é uma plataforma, né? E foi feita uma modelagem, aí foi simulado fogo com calmaria. O que aconteceu? O incêndio no mar, tá certo? Aí você tem como fazer. Você não precisa botar fogo na plataforma. A gente tem como simular isso para fazer análise de segurança nas instalações. Aí outra penetração, né? E isto é sistema de proteção passiva. Tudo isso é legal, é bonito, mas existe, como nós temos o cérebro que comanda tudo, não é isso? Na plataforma também tem que ter um. Quem faz essa monitoração é o sistema de parada de emergência, conhecido como shutdown, sistema de ESD. Então, os sinais, todos os intertravamentos vão para esse sistema, e esse sistema é programado para tomar decisão, através de um documento chamado matriz de causa e efeito. Você faz toda essa modelagem, analisa todos os riscos e diz o que é que você quer desligar, em que condição. Então é o sistema de parada de emergência. Ele indica, né, na API 14C, na ISO, e ele é vistoriado também pelas regras certificadoras. Ele vai iniciar, né, o desligamento de ações independente da ação humana. Tá certo? Lembra que eu disse? 2 horas da manhã, com sono, chovendo, pegou fogo, quem vai acionar? O sensor vai para onde? Vai para este sistema, e esse sistema toma a decisão para você. Então, para as plataformas, né, agora eu vou falar de plataforma de produção, principalmente, plataforma de produção. Normalmente, eu tenho 4 níveis de sistema de parada de emergência. Quais seriam eles? O sistema de SD1 é onde eu tenho o nível mais baixo, ou seja, eu tenho um motor funcionando, um relé térmico atuou. Ele só parou o motor. Ele não interviu no processo como um todo, em toda a instalação. Só desligou uma bombazinha, por exemplo. Ou então o operador foi lá e desligou o ventilador. É típico de SD1. Pronto. Não tem grandes impactos. Já o nível 2, eu vou parar o processamento. Eu vou parar de produzir. Deixar de produzir. Quem vai iniciar isso? São as variáveis do processo. Ou seja, pressão baixa, pressão alta, vazão baixa, vazão alta. Já o nível 3, até então não falei de segurança, né? A gente não está nem aí, ó. Nível 3 é segurança. Fogo ou gás confirmado. Se houver fogo ou gás, é segurança, desliga tudo. Na hora. Não tem questionamento. Sobrepõe sobre os demais. Os outros é processo, produção. Agora, tem vazamento de gás na área e tem fogo, é shutdown nível 3 de imediato.
fecha tudo, desliga tudo, fecha todas as válvulas de bloqueio, isola a plataforma. O que eu estou fazendo? Limitando o meu inventário de queima. Tá certo? Não despressurizei ainda. Existe, em nível 3, é subdividido em 2. O que é mais importante numa plataforma de petróleo? Ou numa plataforma de perfuração? Qual o sistema mais importante? Produzir? Geração. Porque sem geração, não se faz nada. Então, o nível de shutdown, ele é dividido em shutdown 3P, né? E o outro é 3T. T de total. Ou seja, quando você perde a tua capacidade de gerar energia. Algum evento que possa perder a capacidade de gerar energia é o total. Ok? E por último, eu tenho o shutdown nível 4. Sabe o que é isso, pessoal? Aconteceu tudo e eu perdi o controle da instalação. Já era. Eu tenho que ir embora. Lembra aquele ditado? O último que sai apaga a luz? É isso aí. Shutdown nível 4, você para tudo, inclusive a geração, só fica o gerador de emergência, o sistema de combate a incêndio, que é autônomo, e a despressurização da instalação. Ou seja, fica tudo sem pressão nenhuma. O flare, ele todo o combustível, no caso de gás, é alinhado para o flare, e o flare fica uma chama enorme. E as pessoas vão encaminhar para as baleeiras para desocupar a instalação, porque perdeu o controle. Algumas operadoras têm 1, 2 e 3 só. Algumas têm 1, 2 e 3 e 4. E às vezes tem uma que tenha 1, 2 e 3 e o 3 dividido. Depende muito da operadora. Tá certo? Mas todas elas. E às vezes ela inverte. O 1 é o abandono. E o 4 é o mais suave. Isso depende muito da filosofia de segurança de cada operadora. Existe também uns botões, né, as botoeiras, que uma é na sala de controle, a pessoa, o gerente da instalação pode fazer a intervenção, o OIM pode fazer a intervenção, o capitão pode fazer a intervenção direto, né, intencional, que é indicado pelo menos em 2 pontos, né? Um normalmente na sala de rádio, outro na sala de controle, ou na sala de lastro. Aqui já falei do nível 1, o que ele faz, ó, vibração, falha de equipamento, atuação do operador. O 2, fecha tudo. Ou seja, SDV, shutdown válvula, são válvulas de segurança. São válvulas que estão instaladas nas linhas de combustível, né, do petróleo, do gás, do modo geral, cuja finalidade é isolar, limitar inventário. Então é chamada shutdown válvula. Detalhe, a ADV, eu disse para vocês que ela falha, abre, certo? A SDV é falha, fecha. É o contrário. Eu quero isolar, limitar o inventário. Aí são as ações, né? Fecha tudo, fecha as árvores de Natal, toda a parte de combustível é isolado. Não para a produção mesmo. Olha, é uma beleza, é como nós estivéssemos aqui, ó, como se estivéssemos aqui, um silêncio total. Normalmente uma plataforma produzir é um barulho ensurdecedor, é muito complicado, é muito barulho. E olha, é uma beleza, fica assim, ó, desse jeito. Um ruído bem suave. E às vezes o barulho que a gente ouve é o barulho da queima do flare lá, despressurizando. Nível 3, já falei. A bibliografia. Por último, não está aí,
Eu vou falar do sistema de salvatagem e abandono. Lembra do SD4? Perdi o controle da instalação. E aí, o que eu faço? Vou embora, né? O que tem de sistema de salvatagem na instalação offshore? Tanto do navio, como numa plataforma de perfuração, como numa plataforma de produção. É igual. Não tem como não escapar, porque é normativo. Eu tenho, para homens ao mar, eu tenho coletes. A pessoa tem coletes. Eu tenho boias instaladas a cada 12 metros. E essas boias normalmente têm uma lanterna. E um detalhe: qual o procedimento que tem no caso de homem ao mar? Caiu o homem ao mar, uma pessoa tem que ficar olhando e gritando: homem ao mar, homem ao mar. Uma outra pessoa vai no intercom, no intercomunicador, e avisa para toda a plataforma, para todo o navio. É assim que é o procedimento. Pois bem, existe uma equipe de plantão, né? Todos fazendo as suas atividades: mecânico, eletricista, operador, piloto, né? Cozinheiro, taifeiro, todos lá fazendo a sua atividade. No caso de homem ao mar, existe um barco chamado bote resgate, que algumas pessoas são treinadas para descer esse barco e fazer esse resgate. Então, esse treinamento, essas pessoas, quando tem-se a notícia do homem ao mar, elas largam o que estão fazendo, vão para o bote e descem o bote e vão buscar a pessoa que caiu no mar. Ok? A chegada das instalações, tanto de navio como plataforma, pode ser por helicóptero ou pode ser por barco. E, no caso da perda da instalação, existe um único meio seguro, né? Existem meios seguros para fazer a desocupação. Através de balsa, são cápsulas que você abre aqui, na exposição tem uma, né? Eu vi ali um fornecedor com um. Você abre na cápsula e joga no mar. Toma cuidado de amarrar. E você vem, tira o sapato, todo o material cortante, se joga ao mar e adentra a balsa. E a outra é a baleeira. Ok? Como é que é o procedimento? Tem um evento de fogo ou gás na instalação, é tocado o alarme intermitente. Pam, pipo, 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 pipo. As pessoas vão para um ambiente seguro, tá certo? Normalmente ambiente no casario, e pegam um cartão que se chama cartão T, que tem a tua identificação. Vai para o ponto de reunião, né, que é esse lugar seguro, chega lá, pega o seu cartão e fica com ele na mão. Claro, com todos os EPIs, porque você não sabe o que está acontecendo lá fora. Ok? Pois bem, e nesse meio tempo, a brigada está atuando. Ok? Então, a brigada comunica ao gestor da instalação, dizendo que, perdi o controle, não tem jeito. Então, o gestor decide: vamos abandonar o barco. Esse sinal que estava pip, 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 ele passa a ser contínuo. Pip. Então, na hora que passou o sinal de intermitente para contínuo, o que ocorre? Significa que é um sinal de abandono. As pessoas vão sair deste ambiente, dos pontos de reunião, caminhar até as baleeiras. Chegando lá, está um cidadão, que é o coordenador de baleeira, com
a lista de todas as pessoas que tem daquela balieira. Você chega, entrega o cartão e entra dentro da balieira. Todo mundo e tal. Se tiver alguém faltando, ele tem como verificar, ele pede alguém para checar. Achado o cidadão, ele pega, coloca na balieira e aguarda a ordem para fazer a descida do capitão ou do responsável pela instalação. Diante disso, nós fizemos todos os processos de segurança e acabamos indo embora. Pessoal, é esse o recado que eu queria passar para vocês, tá? Cidade de Convic é muita informação para um pouco espaço de tempo, mas eu acho que eu passei a mensagem no sentido de nortear quem for permear por esse caminho. Quem for, tem o meu e-mail é feliciopedro@yahoo.com.br. Se alguém tiver alguma dúvida, é só entrar em contato, que eu teria o maior prazer de auxiliar no que for possível. Ok? Muito obrigado a todos vocês que estarão aqui comigo.